Ao longo da história da humanidade, cientistas fizeram diversas datações e hipóteses acerca da idade do nosso planeta e do universo como um todo. Até o advento da escrita, pouco se sabia acerca da existência de outros povos, como viviam, como se relacionavam e em que acreditavam. Nesta série tentamos resgatar parte desta história, mais precisamente sobre a espiritualidade através dos tempos, até o advento da TCI. Não pretendemos dar respostas fechadas para tudo, mesmo porque ainda não temos, porém continuamos a fazer as perguntas. Espiritualidade? Comunicação com os espíritos. A tecnologia ajuda? Experiência mais marcante. Espiritualidade, para mim, a gente, além de fazer, muita espiritualidade é aquilo que você cuida para você. Essa é a principal. Mas existe uma outra espiritualidade que ela é o complemento daquilo que nós somos. É quando a gente, ao adquirir determinado conhecimento ou estar bem para si mesmo, você externa ela. Então, o objetivo da espiritualidade, ao meu ver, ele principalmente é esse: a gente alcançar um nível legal interno a ponto de você sentir tranquilidade na transmissão dessa mesma informação externamente. Dentro da minha concepção, quando a gente vem aqui para a Terra, a gente vem com os fatos importantes, tudo pré-determinado, né? Eu até comparo, na verdade, que é como se a gente ganhasse um script e o que tem, digamos, o que diferencia e que nos dá o livre-arbítrio não é as cenas principais, porque as cenas principais, no meu ponto de vista, a gente vai ter que passar de todo jeito. Mas como a gente vai interpretar aquele texto, sim, é que é o nosso livre-arbítrio. É a chave do progresso da raça humana, né? Enfim, a espiritualidade, para mim, é a chave de tudo. Tendo o estudo adequado, pesquisando, vai entender o quê? Que é um caminho. O que eu posso dizer da espiritualidade? Ela tem uma conexão muito forte, eu acho que com todos os indivíduos aqui da Terra. A única diferença é a percepção que a pessoa vai ter ao longo da sua vida, né? Uns vão ter mais por ter uma sensibilidade maior, né? Uma facilidade maior com essa conexão com os espíritos, e outros vão ter talvez um nível menor de interação. Espiritualidade, não sei se responder, que pode ser vista de centenas ou milhares de perspectivas, né, por culturas diferentes, crenças diferentes, fés diferentes, mas eu acredito que está na essência do ser, está na pessoa, né, tá? Quando ela volta para si, de verdade, quando ela consegue se conectar consigo, entender aquilo, o que ela é, o que ela verdadeiramente ela sente, que ela tem como objetivo para essa existência, digamos assim. Então, a espiritualidade, principalmente a capacidade de fazer o bem, de deixar alguma coisa boa nesse mundo, na passagem. Acho que é para esse motivo especificamente que a gente está estudando. Espiritualidade, todas as religiões pregam, né? A força maior de Deus, umas tratam direto só
encarnados e Deus, a parte das religiões espiritualistas, né, como o kardecismo, Umbanda, Candomblé, seja, tem as escadinhas, né, de acesso, enfim. Mas se eu pudesse resumir rápido, a espiritualidade é a chave da evolução, e ponto. Então, a espiritualidade, para mim, ela faz parte da minha vida, faz parte de mim. Logicamente, não só por eu me considerar um ser espiritual, como também de hoje entender, inclusive com a minha experiência em transcomunicação, muito tranquilamente, essa conexão, né? Antes de eu começar o estudo da transcomunicação, eu também senti a necessidade de ler alguns livros de Allan Kardec, que me deram um suporte muito interessante, inclusive para o entendimento do que seria a mediunidade. Eu acho isso muito importante, porque às vezes o médium ele fica um pouco perdido com esses fenômenos que ocorrem e que ele não tem explicação, né? Então, através desses livros, eles me deram o embasamento necessário para que eu entendesse o que ocorria comigo. E como consequência, né, coincidência ou não, o que eu não considero uma coincidência, a partir dessa leitura, né, desse estudo profundo dos livros de Allan Kardec, eu parti então para realizar a transcomunicação. Para mim é a espiritualidade também. Claro que existe muito amplo, né? É um assunto muito amplo, mas a capacidade do ser se conectar com si e com o macro já pode-se dizer que é o início de um despertar, né? Para ele poder entender as razões, que as coisas são mais profundas do que qualquer religião, do que qualquer crença, e consequentemente entender o amor ao próximo, fazer o bem, a entender o que ele precisa fazer nessa existência. Então, estou dizendo isso porque, desde muito cedo, eu me interessei em saber se a sobrevivência após a morte era uma realidade ou não. Tipo assim, com 16 anos eu já estava questionando sobre isso e fui atrás desse tipo de informação. Quer dizer, eu já tinha interesse, na verdade, acabei indo numa primeira vez num centro de Umbanda, que era o que tinha de mais próximo ali perto de onde eu morava na época. E dali por diante fui me interessando e acabei depois desenvolvendo estudos e depois cheguei na transcomunicação instrumental e tudo mais. A espiritualidade, para mim, ela faz parte da minha vida, faz parte de mim. Logicamente, não só por eu me considerar um ser espiritual, como também de hoje entender, inclusive com a minha experiência em transcomunicação, muito tranquilamente, essa conexão, talvez que justifique o trabalho que eu hoje desempenho na transcomunicação instrumental. Então, essa temática da espiritualidade, na verdade, já é assim, tipo, um agregado na minha existência, né? Desde muito cedo, que está dentro do meu planejamento kármico, fazer esse tipo de trabalho para os nossos amigos espirituais, para que eles desenvolvam ferramentas, aprimorem a comunicação com o nosso lado, permitir que o outro lado faça testes e testes e mais testes para que eles desenvolvam a tecnologia necessária, porque o trabalho é prioritariamente deles. E isso surgiu
na minha vida, assim, eu lembro quando eu tinha 12, 13 anos, eu ganhei um jogo chamado Converse com Seu Anjo, da Mônica Bonfilho, da Estrela. Esse jogo existe. Ganhei algumas cartas de tarô, isso já na adolescência. E aquilo surgiu curiosidade, a bala angelical em mim, e testar para ver se aquilo funciona. Sempre tive novo, muita curiosidade com esse tema, né? Com esse lado esotérico, para entender se existe as coisas, magia, espírito, todo esse campo. E até que um dia eu tenho meus próprios experimentos, minhas próprias pesquisas, inclusive técnicas realizando para sair do corpo também, até que as coisas começaram a acontecer para mim. E questionar os equipamentos, tentar juntar os experimentos que estavam acontecendo comigo, exatamente aqui, também foi indo da parte, digamos assim, depois de adulto, né, consciente espírita, e juntar esses equipamentos para dialogar com o outro lado e começar a ter respostas e confirmações após as pesquisas. Isso foi mostrando que sim, as comunicações já vinham até da época da Idade da Pedra. O que acontece é que a gente tem que analisar as informações como eram passadas pelos espíritos e é de acordo com o quê? Da evolução nossa para o nosso entendimento. Então seria figuras, visões e etc. Aí foi evoluindo, chegou no Kardec, onde teve a escrita, né? Primeiro as pancadinhas na mesa, a psicografia acreditava-se que precisava de uma cesta para escrever, e foi evoluindo. Do outro lado, como eles passam para nós, os nossos sentimentos lá, quando você deixa a matéria, né, o corpo físico, essa vestimenta, é elevada à N potência, todos os nossos sentimentos, porque a única coisa que você leva daqui para a espiritualidade é o seu conhecimento, a sua consciência. A comunicação com a espiritualidade, hoje eu vejo de uma forma assim, como se fosse talvez a boia salva-vidas para a humanidade, né? Não é uma coisa que interessa a mim ou a quem esteja nos vendo, mas é uma coisa que tem que ser de interesse absolutamente geral, de toda a humanidade, né? E a certeza de que a vida continua e que, portanto, a comunicação é uma das possibilidades, eu acho que é talvez um dos maiores benefícios que a gente poderia estar deixando para os próximos que vão habitar aqui a Terra, né? A comunicação com os espíritos se dá dentro da projeção astral, que é o tema onde eu faço desde criança, desde os 15. Ela foi uma coisa muito forte na minha vida, tanto no sentido de me comunicar diretamente com os espíritos que estavam ali, né, isso não está nem falando de espíritos simples, que moram, né, que eram praticamente parentes, que moravam o tempo inteiro ali, às vezes no estado de desarmonia, como ela também está ligada, ao meu ver, ao meu próprio ser, né, a forma como eu me comunico no projeto, a forma simples de conseguir pegar tudo isso, decodificando e transmitindo informação com a mesma simplicidade, fazendo isso ser entendido. Eu entendo que quando você se propõe a fazer qualquer trabalho, você tem uma intenção muito verdadeira, muito correta e muito sincera ao realizar essa conexão. Você não tem a menor dúvida de que vai abrir esse canal que vai facilitar esse entrosamento entre você e o que chamariam de outra dimensão. Quando você está bem intencionado, quando você está
disponível para você executar um trabalho da melhor forma possível, com a melhor intenção possível, eu acho que tudo a gente tem que ter muita primeira conexão, um coração muito aberto, muito amoroso para o entendimento, para se fazer essa conexão espiritual. É um outro mundo que se abre, né? Uma outra dimensão. Lembrando sempre que a gente está lidando com o invisível, eles sempre estão tentando trazer boas novas. Sempre entenda que os espíritos eles vão sempre estar dispostos a trazer boas notícias, a trazer mensagens edificantes. A comunicação sendo usada dentro de um padrão rígido de estudo, de fundamento, é o melhor caminho para a evolução nossa, né? Tanto os encarnados, porque quanto mais nós temos essas mensagens, esse conhecimento que eles gritam do outro lado para nós, ela vai entrando, né, na nossa alma e vai jogando uma sementinha, e uma hora ela vai brotar. A comunicação está muito ligada à capacidade de ser intermédio de alguma coisa. No caso, eu saio do corpo, eu sou intermédio de alguma informação espiritual, de alguma coisa que eu passei. Eu estou aqui nos vídeos, por exemplo, eu tento me dedicar a ou decodificar ou simplificar a informação a ponto dela ser entendida de forma muito clara. Então essa comunicação é muito importante, não só dos espíritos para a gente, ou da gente, como nós falamos com ele, porque eu me lembro no começo das minhas experiências, quando eu comecei a sair do corpo, era tudo muito simples. Os espíritos, eles tinham um padrão, mas era simples. E eu percebi que a complicação veio no momento que comecei a estudar sobre espiritualidade, onde ia nos lugares, eu percebi que eles havia um processo muito mais complexo do que a simplicidade com que a comunicação chegava para mim sobre o mundo espiritual. Então a comunicação sobre o estudo da espiritualidade, às vezes em cima, ela complica mais do que a coisa em si. Por esse motivo que eu acabo fazendo um projeto onde eu tento ao máximo possível simplificar, dar essa mesma informação para que é transmitida às pessoas. Mas tenho certeza de que qualquer que seja a condição em que se vai estar, a comunicação com o outro lado vai ser tipo a boia salva-vidas, né? Vai ser aquilo que vai dar um rumo para a existência terrestre, vai dar um norte para as pessoas poderem tocar em frente, porque a gente não sabe exatamente quais serão essas condições. Não se vislumbra um panorama dos mais positivos e talvez mais ainda por isso a comunicação com o outro lado se faça tão necessária. E talvez por isso também que a gente nota nos últimos 5 anos que um processo de desenvolvimento dessa comunicação vem se desenvolvendo aceleradamente, né? E supõe-se que, claro, existe um motivo para isso, que a gente não tem exatamente uma certeza de qual é o motivo, de por que estão melhorando tanto os contatos, por que isso é necessário para eles, por quê? A gente não sabe. E talvez na nossa condição aqui de servidor, né, pouco interessa que a gente saiba, mas interessa que a gente faça o que está fazendo para que realmente acelere e melhore cada vez mais, amplie cada vez mais a comunicação entre as dimensões. Eu hoje posso dizer para vocês que não tenho dúvida para vocês de que o futuro vai chegar em breve e, como o próprio Chico Xavier disse, que a coisa vai acontecer, não sabemos quando, nem onde, a forma, mas com certeza
essa comunicação, digamos assim, venha a se tornar cada dia normal na vida das pessoas. E tudo isso, eu não tenho dúvida que há uma consciência maior, pode-se dizer assim, controla essa evolução para não haver um caos no mundo, né? Essa comunicação chegar de forma errada, onde todo conhecimento vem gradualmente com a compreensão das pessoas humanas para entender que existem dimensões que coexistem uma com as outras. Você não tem a menor dúvida de que vai abrir esse canal que vai facilitar da melhor forma possível, com a melhor intenção possível. Quando a gente começa a perceber que o que a gente talvez esteja escutando ou talvez esteja entendendo não esteja em conexão com o positivo, todo esse trabalho com os espíritos de comunicação exige muito equilíbrio. Se eu poderia ajudar em alguma coisa ou através da minha experiência, eu diria: equilíbrio é basicamente a chave de uma boa comunicação e de um trabalho duradouro com eles. Paciência, persistência, comprometimento. É um conjunto. Tecnologia, na verdade, é uma ferramenta, vamos dizer assim, dos nossos tempos, né? A comunicação com a espiritualidade já vem vindo com outros recursos desde que o homem surgiu aqui na Terra. Provavelmente, segundo pesquisas, dentro das cavernas já ocorria a comunicação com os ancestrais, né? Então, é claro que era a ferramenta da época, com certeza eram pedras que na verdade eram jogadas como um sinal, né, de que os ancestrais estavam presentes, estavam ali junto das fogueiras, né. Então, na realidade, cada época teve a sua possibilidade, seu recurso para se fazer comunicação com os nossos amigos espirituais. Agora, na nossa vez, né, na nossa rodada aqui na Terra, claro que a tecnologia é um ponto assim básico da nossa existência, né? Não era tipo até há 30 anos atrás, 40, né, quando a eletrônica começou a surgir, claro que não tinha a importância que tem hoje, né? Hoje, qualquer garotada de 10 anos não larga o celular o dia inteiro, né, com o celular na mão. Então, isso, na verdade, já é o que vai tipificar essa geração, essa nossa geração que está vindo, né? E é disso que eles vão precisar, mais e mais tecnologia. E é claro que isso vai estar muito afinado, muito em sincronia com a evolução tecnológica do outro lado, que está muito à frente da nossa, como já era de se esperar. A gente sempre ouve dentro do espiritismo que, na verdade, nós somos a sombra da existência. Na verdade, a nossa existência real é do outro lado, e estamos fazendo aqui algumas passagens, né, algumas existências para o nosso aprimoramento, mas nesse momento, né, nessa nossa existência agora, a tecnologia é a bola da vez, é o que nos permite trazer evidências mais poderosas dessa comunicação mesmo, ainda que para os nossos amigos com quem a gente tem contato, na verdade, nossa tecnologia é ainda muito primitiva, né? Eu vejo uma luta deles para se adequar à nossa tecnologia, tendo à disposição coisas muito mais avançadas, mas eles, obviamente, têm que se limitar
ao que a gente dispõe, aquilo que é possível, aquilo que também faz sentido, também, digamos, em termos de evolução. Não adianta eles trazerem hoje um holograma com um espírito passeando aqui pelo ambiente, que isso ia talvez causar muito mais medo, mais incompreensão do que uma aceitação. Então, é claro que eles têm que se adequar aos nossos recursos tecnológicos, que são muito primitivos, muito simples, mas é o que eles têm feito. E por isso que eles têm que testar e toda uma tecnologia avançadíssima para que ocorra, na verdade, qualquer transmissão. Sou muito ligado a equipamentos, eu sou muito ligado desde novo. Eu também, apesar de sou músico, utilizo um equipamento tecnológico que é o teclado, que sempre foi o meu principal instrumento. Então eu o tempo inteiro uso todo tipo de tecnologia para isso. Já cheguei a criar experimentos há muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, 12, quando ainda não estava nesse advento do estudo da TCI tão profundo como hoje em dia está a pesquisa. Certa vez eu estava deitado no meu notebook, ele estava em cima de mim, deitado na cama assim, né? Fica naquela mesinha que entra embaixo da cama. Eu estava programando e aí deu muito sono. Eu desliguei o computador, só hibernando ele, e dormi com ele em cima de mim. E foi quando eu percebi eu tirei minhas mãos fora do corpo, entrei no que a gente chama de paralisia do sono, em que as mãos espirituais elas saem, a gente chama de para-as-mãos, e passei por dentro do notebook e também da mesinha de madeira. E eu pude sentir o campo do computador hibernando, como se fosse uma massa de energia vibrante. Na hora que eu passava nos eletrônicos, passava minha mão espiritual por dentro deles e do notebook. Eu consegui perceber que aquilo emitia um campo no sistema espiritual e era sentido. Isso me fez pensar, de alguma forma, esses equipamentos interferem nos campos, no sistema energético, e até chega à interpretação do que a gente chamaria de onde os espíritos ficam, na primeira dimensão. Então eu fiz um experimento na época, não deu certo, mas foi quando eu comecei a mexer, ou me interessar, digamos assim, também de forma totalmente curiosa, onde eu fiz um programa em Java, onde eu criei um bate-papozinho, e você compilava esse programa e dentro de um específico de um roteador, que era um equipamento simples que nós temos hoje em dia, e eu ia mudando a frequência desse roteador para ver se algum espírito conseguia se comunicar comigo naquele chat. Caso compilasse esse mesmo programa, isso aconteceria. Eu fiz esse experimento por uma semana, mais ou menos 10 dias, não deu certo, ninguém entrou em contato ali, não consegui, mas eu venho fazendo vários experimentos, não só inclusive usando várias outras coisas de tecnologia. Por exemplo, tem específicos equipamentos que você pode trabalhar clarividência, que são usados luz infravermelho, onde você consegue não só através de equipamentos, mas usar diretamente, mas usar você junto com os equipamentos para conseguir desenvolver o processo da abertura da comunicação com os espíritos. A Umbanda, por ela não ter passado como o kardecismo por uma codificação, né? Porque aí a gente vai voltar também na parte da cultura. Tá lá atrás nos anos 70, finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80, toda a evolução, toda a tecnologia, essa parte de informação dentro de uma página bem estruturada, falando sobre a Umbanda, o início, como surgiu, os trabalhos, vamos falar aqui de Oxóssi, de Ogum, Xangô, Iemanjá, linhas de trabalho, eu acho excelente. Eu estou tentando fazer um documento científico, colocando as várias hipóteses sobre o que eu estou conectando no meu trabalho, no que eu estou conseguindo captar, né, nas minhas captações. E o que eu entendo é o seguinte: eu tenho vários tipos de equipamentos antigos, equipamentos modernos. Eu estou sempre procurando me atualizar com os equipamentos. E eu sinto necessidade da atualização dos equipamentos. E isso é uma coisa que eu acho interessante, eu passar essa minha experiência, porque quando a ponte de contato solidificou, no caso da transcomunicação instrumental,
quando eu já tinha a certeza de que minha ponte de contato seria pela Estação Rio do Tempo, pelos espíritos de Roberto Gomes e Ana Luísa, que eram constantes nos áudios, aí sim eu comecei a investir um pouco mais nos meus equipamentos, que a princípio eu usava basicamente o que existia em casa. Com o passar do tempo, eu senti necessidade, sim, de comprar alguma coisa que pudesse significar uma melhora, né, em termos de aperfeiçoamento tecnológico, mas para mim ainda é uma indagação. Eu ainda não tenho essa certeza, eu estou fazendo aqui testes, porque quando às vezes eu utilizo câmeras antigas, vem resultados bons também. E às vezes quando eu utilizo câmeras modernas, talvez, não sei, por alguma conexão, ou que eles façam um duplo aqui com o outro lado, demore para fazer esse duplo, pode ser que exista essa duplicidade de equipamentos daqui e lá, os resultados não têm se mostrado tão significativos assim quanto eu esperava. A tecnologia, ela surgiu, assim, digamos, a união da tecnologia com o mundo espiritual, né? Digamos assim, a percepção, lá atrás com Frederico Gilman, onde eu mesmo ouvia o som das chuvas, as vozes dos espíritos, em um lugar que ele estava sozinho, né? No campus, sua casa de campo. Começou a questionar por que aquelas línguas estavam sendo faladas, né? E isso contemos um gravador e a chuva. Então, a gente não sabe se ali foi uma percepção, mas se já existia esse contato do outro lado com a nossa dimensão física. E aquilo evoluiu, né? Aos EVPs, aos rádios, televisões, e hoje temos cada vez mais equipamentos, cada vez mais pessoas curiosas para o assunto, né? Pessoas estudiosas, pesquisadores, entendendo, começando a questionar que existe mesmo o outro lado, que existe algo a mais, e essas dimensões que estão ao nosso redor, que as pessoas que morrem aqui descansam, elas não morrem completamente, né? A consciência continua. Então, com certeza a tecnologia, de alguma forma, une isso, e eu tenho visto nas minhas experiências, principalmente quando eu as confirmações, né? E sim, com certeza a tecnologia ela ajuda, mas tem que ser sempre vista de forma questionável, sempre caminho meio científico com o espiritual. E é isso. Tudo para mim bate no estudo. Eu aprendi, né, com um dos trabalhadores comigo aí, eu amo de paixão, né, que é o seu Meia-Noite, e ele sempre falou para mim, põe, né, nos nossos termos, põe a galera para estudar. Por quê? Médium sem estudo não passa de um imbecil usando branco. Mas algumas coisas eu acho que são interessantes. A melhora, por exemplo, no caso dos áudios. Se você tiver um bom editor de áudio, eu acho que facilita bastante. Bom editor de vídeo para você editar os seus vídeos, cortar na parte onde aparecem os espíritos. Essa parte da tecnologia auxilia. Agora, da captação em si, você comparando com fitas magnéticas, que você tinha que rebobinar a fita, como era o caso antigamente na transcomunicação. Os áudios eram realizados, você tinha que rebobinar, tentar escutar. Hoje existem métodos muito mais modernos, tudo é digital, facilita bastante. O trabalho ele é mais dinâmico, você consegue fazer uma pesquisa muito mais intensa, né? Você consegue fazer captações diárias e você consegue já jogar no seu computador, fazer a verificação. Nesse aspecto, eu acho que auxilia bastante. Agora, você dizer que talvez um equipamento mais complexo, talvez uma câmera mais sofisticada, com 8K, ou talvez uma TV 8K, isso é algo que eu estou estudando e que eu pretendo publicar. Ainda está em hipótese que talvez a resposta seja sim.
Mas isso é uma hipótese. Então a tecnologia, para mim, ela não só funciona, como ela vai ser a grande mudança que nós vamos ter. Muito, talvez em uns 2 séculos, não sei dizer, mas eu não sei, acho que vai demorar tanto para isso. Nós vamos ter um contato espiritual mais intenso através de algum equipamento, em que tantas pessoas fazendo pesquisa, esse equipamento vai ser comprovado, um contato interdimensional com eles, quer dizer, entre as dimensões, e a partir daí vai ser um universo de situações alterando. É através da TCI, da tecnologia, que a gente vai fazer esse contato espiritual, na minha opinião. Eu diria até que muitas vezes eu vejo assim essas comunicações como um verdadeiro assim milagre, né? Dentro do que a gente pode conceber, a gente imaginar que seres que a gente não está vendo, que a gente não sabe onde estão, não sabe nem direito quem são, e de repente chegam arquivos e dados, uma transmissão virtual que chega nos nossos aparelhos de forma que a nossa tecnologia não explica, a nossa ciência não explica. Então, há, digamos, uma defasagem muito grande, né, entre o que eles alcançaram, onde eles estão, a tecnologia que eles dispõem e a nossa. Mas tem sido o suficiente para eles poderem dizer, estamos aqui, que eu acho que é o que mais interessa nesse momento, é saber que essa comunicação é possível. Ou seja, eles estão nos vendo, estão nos ouvindo, e com certeza nesse momento estão acompanhando tudo que eu estou falando, né? E lá com super megas tecnologias, mas sabendo que a gente tem feito o que a gente pode de melhor. Extraterrestres, experiências fora do planeta. Eu tive experiências nas regiões mais simples, como dentro da minha casa. A mais marcante, é difícil descrever a mais marcante, porque você tem desde experiências muito sutis, onde você encontra um grande amigo espiritual, como eu consegui conhecer há uns 2 anos atrás, como experiências com extraterrestres, que são bem marcantes. Porque são seres que, quando você descobre, por exemplo, que eles estão aos milhões por aqui, principalmente nos planos sutis, né, onde eles vêm constantemente, têm contato com os seres humanos, e que você, ao tentar, às vezes, fazer uma TCI, por exemplo, fazer um contato até com a tecnologia, você não imagina tão ao longe que você pode chegar, e tão incrível a simplicidade deles estarem aqui. Eu acho que o momento mais emocionante, mais determinante da minha vida, principalmente na parte mediúnica, na parte de transcomunicação, foi quando eu comecei a fazer as imagens, né, as transimagens. No início as imagens não vinham com muita resolução, vinha muita pareidolia, né, porque às vezes as pessoas podem achar que as imagens elas vêm perfeitas, elas já vêm completamente definidas. Não é assim, não funciona dessa maneira. A partir do momento que você tem a ponte de contato, isso está diretamente relacionado com a solidificação da tua ponte de contato. Quanto mais você sabe da sua ponte de contato, você faz mais áudios, você se comunica bastante com eles, mais imagens também vão vindo com uma melhor definição. A primeira vez que eu poderia dizer, eu realmente caí da cama, literalmente, foi quando eu estava sentada na minha cama. Já tinha feito vários filmes aqui de transimagem para captar. Eu estava sentada vendo um a um, frame a frame, como todo dia eu fazia, né? Quando de repente eu me deparei com uma imagem que foi muito chocante para mim, porque eu estava sozinha aqui no meu laboratório, como eu sempre fico sozinha fazendo as minhas captações.
E nesse dia apareceram 3 espíritos, 3, um do lado do outro, assim, nitidamente. E eu falei, meu Deus, como é que apareceram 3 de uma vez? 3 homens de uma vez no meu laboratório. Ali eu caí literalmente da cama. Eu tomei um susto e caí da cama. E eu falei, mas o que é isso? Eu falei, mas o que é isso que está acontecendo? Porque foi a primeira imagem nítida que eu captei da minha ponte de contato. Um amigo de infância, aquele que Natal tá com a família dele, Ano Novo ele com a minha família, e de repente, num desdobramento, ele vem conversar comigo e falar, meu amigo, eu te amo. O sentimento na espiritualidade, ele é totalmente despido, né? De vaidade, de maldade, o quem ama, ama mesmo, e ele falou, eu te amo e vem me despedir de você. Dormi, ele me apareceu de moto, né? Que na época a gente era aqueles adolescentes de 15, 16 anos, que tínhamos mobilete, né? E fomos dar uma volta, ele agradeceu muito e falou assim, então, você vai lá falar para minha mãe, porque a minha mãe, desde a minha partida, ela trancou aquele quarto com chave e ninguém entra naquele quarto, só ela para sentar na cama e chorar. Você vai falar para ela que aquela jaqueta que está na última porta do guarda-roupa, que ela guardou lá, é tua de presente. E você fala para ela que se te dar alguma dúvida, eu vou deixar um sinal no quarto. Eu falei, legal. E liguei para a irmã dele, né? Eu liguei e falei, gente, aconteceu isso. Ela falou, não, Marco, eu vou conversar com a minha mãe. Eu falei, porque não, eu vou conversar com a minha mãe. Enfim, ela foi. E de lá ela me ligou que foi o seguinte, Marco do céu. Falei, que foi? Conversei com a minha mãe levantou e foi lá no quarto. Falei, porque ela sabia que a jaqueta dele estava na última porta do guarda-roupa. Mas ela foi lá atrás dessa prova que era ele. Eu falei, e aí, o que aconteceu? Na hora que ela abriu a porta, na cama dele estava um maço de Marlboro e o isqueiro dele. Então, veja só, eu assim diria que cada gravação para mim é uma experiência marcante, porque é assim absolutamente notável, quase mágica, né? O que eu não gosto de usar a palavra mágica porque até na verdade diminui, mas diminui assim a sabedoria, o conhecimento deles. Mas para nós é uma verdadeira mágica, por exemplo. Eles conseguirem moldar, né, conseguirem transmitir uma imagem de um falecido, que eu não faço ideia de quem seja, e de repente, quando a gente publica essa pessoa que foi moldada no vapor, num umidificador, é identificada e faz assim a alegria de uma família de algum lugar que não faço nem ideia de onde fica. Já tive identificação de falecido dos lugares mais inesperados, como Rússia, Eslovênia, e fora os lugares bem conhecidos, né? Então, você vê que é uma coisa assim absolutamente notável, uma coisa incrível. Então, a cada gravação, cada gravação é um presente, cada gravação é uma surpresa. E é, assim, incrível como eles fazem questão de... Eles não repetem as coisas, eles não repetem os fenômenos. Cada vez é uma coisa nova. Então, eu diria que, assim, cada vez é uma surpresa. Das investigações, digamos assim, tive várias que mexeu comigo, né? Principalmente as confirmações de nomes das pessoas que eu não conhecia, nomes que eram falados nos equipamentos depois confirmados. Isso foi uma das coisas que mexeu comigo, mas a imersão
num experimento que eu tive com o meu irmão, desde o início, né, as presenças, os barulhos, as energias, a gente está ali junto naquele processo, as confirmações que eu já estava conversando com os espíritos antes, pedindo ajuda para a coisa ter energia para acontecer, né, ao nosso objetivo, e poder vivenciar, além de vivenciar junto com ele e acompanhar todo o processo, a análise, e poder interagir ao vivo, na live ao vivo, pessoas acompanhando, para ele conseguir sair do corpo, interagir com os equipamentos, falar aquelas palavras que só os inscritos sabiam, mas só ele com as pastas com senhas, e poder ser supostamente confirmado algumas das palavras que a gente testou, e toda a atmosfera em volta da pesquisa, no momento em que, no início, eu virei para falar para o lado, né? A gente estava com alguns equipamentos montados, estamos testando, eu estava para iniciar a pesquisa, e que eu virei e perguntei se tinha algum espírito amigo ali, supostamente, e ele simplesmente apareceu um orbe e confirmar para mim, sim, passou o orbe e um EVP, sim. É uma experiência recente que eu tive que me chamou bastante atenção. Ela foi mais ou menos uns 4 meses atrás. Foi quando eu saí do corpo e vi entrei no UTI aqui, só que ela estava no plano espiritual, estava fora do corpo, e eu vi uma menina deitada numa maca, numa cama, e o corpo espiritual dela estava fora, tipo com um cobertorzinho. No momento em que eu cheguei do lado, eu vi uma parte branca, eu não entendi o que era aquilo. Na hora que eu abri o cobertorzinho, a pele dela era inteira branca, ela era uma extraterrestre. E eu tomei um susto na hora, que eu dei um pulo para trás, achando que ela estava doente, né? Quando eu comecei a captar pela mente, que é bem comum, que ela era uma extraterrestre e o corpo dela estava doente somente porque não estava se adaptando ainda ao planeta Terra. Então a mãe dela estava do lado fora do corpo também, preocupadíssima. E também vi um médico ao redor que estava com uma capinha no rosto, tá? Ele estava totalmente fechado e também era extraterrestre. Eu perguntei para ele por que a perna dele estava machucada, ele estava com os ossos aparecendo. Ele falou que não era machucada, ele era um extraterrestre também, que estava aqui cuidando de outros seres que estavam nascendo com dificuldades ainda por não estarem se adaptando ao sistema físico do planeta. Então isso me chamou bastante atenção, porque ele mudou várias coisas. A gente às vezes está procurando os extraterrestres distantes, eles estão aqui vivendo perto da gente, encarnados, digamos assim, usando os mesmos veículos que nós usamos. Às vezes somos nós mesmos, parentes nossos. Então essa foi uma experiência que mudou até minha forma de ver a espiritualidade. Mexeu bastante. E é dessas vivências que eu trago que eu falo que a Umbanda, o kardecismo, né, apesar de ser uma religião espiritualista, onde envolve muito mais a parte energética e emoções, ela é uma matemática, gente. 1 mais 1 é 2. Não deu isso, fujam. Que ali eu vi, não, existe realmente, os espíritos estão vindo, eles estão aparecendo, estão se comunicando, e desse momento em diante, as imagens começaram a melhorar bastante, vindo mais definidas, né? Eu tenho uma hipótese para isso, uma hipótese, veja bem, tudo meu é na hipótese, que talvez seja uma facilitação de ectoplasma, né? De eu conseguir doar esse ectoplasma, e eles, depois de tanto tempo, com essa ponte de contato já afirmada, já solidificada, eles conseguirem usar dessa doação de ectoplasma, talvez até pela mediunidade que eu tenho, alguma facilidade, eles conseguirem, através desse ectoplasma, eles
manipularem as luzes na televisão e conseguirem formar os espíritos, que é isso que hoje em dia eu observo. Eles parecem que manipulam a luz e eles conseguem formar as imagens. Tanto é que tem umas imagens bastante interessantes em que aparece um rosto, de um rosto sai um rosto subsequente, e desse rosto aparece um outro rosto, que é uma coisa que eu defino como um legítimo fenômeno paranormal. Mas, pessoalmente, houve uma gravação que nem foi a mais exuberante, nem foi a mais perfeita de todas, mas que, para mim, foi a que mais falou comigo, que foi exatamente na madrugada em que meu marido, Fernando, faleceu. Isso faz agora 17 anos, né? E naquela madrugada que eu estava com uma amiga minha, Maria Inês, que é minha amiga até hoje, nós estávamos no hospital e aí ele partiu. Na verdade, a gente já vinha preparado para isso, né? E nessa madrugada, eu e a Maria Inês e mais uma amiga viemos para minha casa. E como a gente tinha tempo até amanhecer, né, quando seria feito o velório e tudo mais, então a Maria Inês falou: e se a gente fizesse uma gravação agora? Eu falei: vamos, né? Eu estava, claro, meio ligeiramente desnorteada, mas enfim, né? E nessa gravação, a voz do Dr. Raul Dive, que sempre, desde que eu comecei há 30 e tantos anos atrás, é o meu companheiro, o meu parceiro e tudo, né? E não foi diferente nessa madrugada. E eu, obviamente, perguntei sobre o Fernando e eu nunca vou esquecer a frase que ele disse, que foi: ele já chegou, ele está bem e vai ficar bom. Porque, claro, ele tinha passado por um desgaste físico da doença e tudo mais. E essa gravação foi assim, sabe, uma coisa assim, uma coisa que falou comigo. Então, embora, não, como eu digo, não foi a mais clara de todas, não foi. Já teve coisas assim muito mais emocionantes e tal para quem recebeu, né? Que eu estava só intermediando, mas essa era para mim, né? Então essa gravação ficou na minha história pessoal e eu pensei, quando eu ouvi, nossa, saber que o Fernando tinha sido recebido já, que já estava sob os cuidados dos nossos amigos espirituais e que ele ficaria bom. Nossa, era tudo que eu queria ouvir naquele momento, que era um momento de muita, digamos, que eu estava desestabilizada, né? Então eu percebi pela minha experiência pessoal que isso, na verdade, deve ser o efeito que tem também nas outras pessoas que eu tenho tido a oportunidade de ajudar. Claro, só que naquela teve uma força especial, né? Porque a coisa era comigo. Mas então essa foi a experiência mais marcante nesses 35 anos de comunicação com eles. Foi uma experiência pessoal.